Bom, galera, para fecharmos então sobre o Renascimento, vamos falar nessa aula sobre ciência e tecnologia nesse período. As necessidades do comércio e do artesanato em expansão, o entusiasmo renascentista pela investigação racional, as novas ideias sobre a importância da natureza e a vantagem de dominá-la estimularam várias descobertas. A ideia científica mais influente foi a do astrônomo polonês Copérnico. Até então, os europeus acreditavam na teoria geocêntrica do grego Ptolomeu, que dizia que a Terra estava imóvel no centro do universo enquanto o Sol e os planetas giravam em torno dela. Essa era a posição oficial da Igreja. Copérnico observou o movimento dos planetas e fez cálculos, chegando à conclusão de que a explicação mais simples seria, na verdade, o heliocentrismo, ou seja, a Terra é apenas um planeta, entre outros, girando em torno do Sol. Você pode imaginar então o impacto provocado pela teoria. Copérnico ele foi precavido e só publicou suas descobertas já no leito de morte. Mais tarde, muitas pessoas foram perseguidas pela igreja por terem defendido as teses copernicanas. No mesmo ano em que Copérnico anunciou a teoria heliocêntrica, aconteceu uma revolução nas ciências biológicas. O holandês Vesalius lançou um célebre livro de anatomia. Em vez de confiar na tradição dos antigos, ele preferiu dissecar cadáveres e descrever o que seus olhos enxergavam. Por falar em enxergar, as lentes côncavas foram inventadas pelo filósofo alemão Nicolau de Cusa em 1451 e ajudaram aos míopes, que são aquelas pessoas que não conseguem enxergar de longe. Já o francês Pierre Bellon mostrou em 1555 as homologias entre os animais. Ou seja, ele falava das semelhanças, por exemplo, entre o gato, o tigre e um leão, ou entre um cachorro e o lobo. Essa maneira de pensar, buscando semelhanças, era típica do Renascimento, como mostrou também o pensador francês do século Foucault. Bom, as ideias de Bellon foram importantes para que Darwin, no século XIX, formulasse a tão famosa teoria da evolução das espécies. A matemática conheceu grandes avanços. Naquela época, muitos matemáticos conservavam em segredo suas descobertas, como se fossem poções mágicas. Mas a corrida pela fama e pela fortuna acabava fazendo com que eles dessem com a língua nos dentes. Os números negativos, por exemplo, aqueles que são menores que zero, foram inventados pelo italiano Cardano em 1543. Já o alemão von Lauschen criou as tabelas trigonométricas em 1551 e que são muito úteis para os cálculos astronômicos e para a navegação. Já o holandês Steven foi um grande físico, criador da hidrostática e um grande matemático, que mostrou em 1586 que as frações poderiam ser escritas como números decimais, por exemplo, um quarto igual 0,25, coisa que hoje em dia, bom, qualquer criança sabe, até esse professor de história aqui. A química ainda não existia como ciência. O que existia era a chamada alquimia, que misturava curiosidade científica com misticismo. De um lado, os alquimistas descobriram formas de fazer ácidos, sais e álcool. Do outro, perdiam muito tempo, por exemplo, tentando transformar qualquer metal em ouro. Entre as principais invenções tecnológicas, a gente pode citar o relógio mecânico, que é de 1335, os canhões, que são de 1346, mas só começaram a fazer estragos mesmos lá por volta de 1440. Já a imprensa, de 1454, foi inventada pelo alemão Gutenberg, que, por sinal, ajudou muito na difusão da Bíblia e das traduções do grego e do latim desse livro. O termômetro ele é de 1592 e o microscópio foi de 1590. No século XV, foram inventadas máquinas importantes como a alavanca de rosca, que servia para levantar canhões e espremer azeitonas para fabricar azeite. Bom, hoje o macaco ele levanta qualquer automóvel, é uma alavanca de rosca, basta girar a manivela. Outra máquina importante foi o torno mecânico, movido com o pé por um sistema de correia de transmissão. O torno ele faz com que peças e objetos cilíndricos, ainda hoje,
é largamente empregado em fábricas, como usando motor elétrico, é claro. Falando então de outros aspectos do Renascimento, não podemos nos esquecer dos três grandes mestres do Renascimento italiano. Entre eles, Leonardo da Vinci, ele foi um homem típico do Renascimento que era interessado em todos os campos da inteligência humana. Pintor e escultor, engenheiro, assessor militar, estudioso de botânica, zoologia, matemática, anatomia, física, foi também poeta, músico e inventor de mil coisas diferentes, como projetos de equipamentos para mergulho, metralhadoras, helicópteros e guindastes. Como artista, pintou a mais conhecida obra, talvez de todos os tempos, a célebre Mona Lisa. Na pintura que você pode observar, Da Vinci ele explora um tema querido aos renascentistas, ou seja, a harmonia entre a beleza, a natureza e as proporções geométricas. O olhar melancólico, por exemplo, da Mona Lisa é integrado à paisagem. Já Rafael Sanzio fazia obras tão harmoniosas que elas se tornaram um modelo de perfeição na arte. Imagine que haja uma linha vertical dividindo um quadro, por exemplo, ao meio. Você pode reparar que o lado esquerdo está em perfeito equilíbrio com o lado direito. No fundo do quadro, a paisagem, por exemplo, é tranquila. É típico do Renascimento a busca do equilíbrio, das proporções, da beleza serena e o ideal. A exatidão matemática dava as mãos à natureza. Já Michelangelo, ele foi um escultor, pintor e poeta. Diante de suas criaturas maravilhosas, ficamos, por exemplo, emocionados com a glória da criação humana. Em um famoso quadro, um tipo de afresco, no alto da Capela Sistina, que nós vimos, inclusive, em Roma, Michelangelo ele pintou os profetas bíblicos ao lado das sibilas, que eram profetisas na mitologia greco-romana. A admiração pela cultura clássica, que era típica do Renascimento. Você pode observar, por exemplo, alguns quadros dele, um rosto da mulher pensativa, como que adivinhando o futuro através de um livro. Em outros países, por exemplo, como a Holanda renascentista, inventaram a pintura a óleo sobre tela, um grande progresso na técnica artística. O maior intelectual foi então o filósofo humanista Erasmo de Roterdã. Na sua obra, O Elogio da Loucura, ele satiriza todo mundo, os filósofos e teólogos, os padres e os cavaleiros, os geógrafos e os astrônomos. De alguns monges dizia o seguinte, abre aspas, a sua principal devoção consiste em não fazer nada. Os mais ridículos são os que se horrorizam ao ver dinheiro. Não se dispensam nem as mulheres nem o vinho. Bom, dos filósofos, Roterdã dizia, basta refletir sobre a estranha diversidade de seus sistemas para se dever confessar que eles não têm ideia segura. A obra de Erasmo foi tremendamente influente. Suas críticas humanistas à Igreja inspiraram a reforma protestante. Entretanto, Erasmo permaneceu católico, o que mostra que a história é sempre mais complexa do que aparenta.